assunto. Vamos a Brasília mais uma vez, agora com Arthur Scott. Arthur, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Isso mesmo, Denise. Maia já se pronunciou sobre o assunto. O presidente da Câmara disse que autorizou a criação de uma comissão externa formada por parlamentares para acompanhar aí, Denise, o assassinato de Marielle Franco. Ele confirmou a formação do colegiado após uma sessão, Denise, que aconteceu aqui no plenário da Câmara, uma sessão solene em homenagem à vereadora do Rio de Janeiro, que foi realizada aqui nesta manhã com a participação de vários manifestantes, inclusive. O presidente da Câmara defendeu aí a importância dos deputados, nesse momento, participarem dessa investigação sobre o ocorrido no Rio de Janeiro. Vamos ouvir. Acho que é importante a Câmara participar também, né, já que foi um assassinato brutal de uma parlamentar, municipal, mas de uma parlamentar, e é importante que a gente possa, junto certamente com a Câmara de Vereadores, a gente possa continuar cumprindo o nosso papel e fiscalizando os atos, até porque hoje os órgãos de segurança estão sob responsabilidade federal, então cabe uma comissão externa para tratar desse assunto. Rodrigo Maia, Denise, que é pré-candidato à presidência da República, é importante que isso seja dito, ele afirmou também que o assassinato da vereadora não impactará na intervenção na segurança pública do Estado, do Rio de Janeiro, mas ele cobrou aí, e tem cobrado, Denise, nos últimos dias aí do governo federal, recursos para que a medida de intervenção seja bem sucedida lá no Estado. Ele também disse que a morte de Marielle Franco poderá ter impacto nas eleições de outubro, embora ele espere que isso não aconteça. Parlamentares do PSOL, do PCdoB, do PT, da Rede, do PSB e do Democratas acompanharam, Denise, essa sessão solene em homenagem a Marielle Franco no plenário da Câmara, e os parlamentares manifestantes ficaram aqui durante toda a manhã numa espécie de vigília, Denise, segurando os girassóis, enquanto diversos deputados se revezaram aqui na tribuna para discursar em homenagem à vereadora. Uma grande faixa, inclusive preta, foi aberta aqui no plenário com os dizeres: Marielle presente, Anderson presente, transformar luto em luta. Denise? Tem manifestações sinceras, tem que haver uma reação efetivamente, mas muita gente vai querer faturar politicamente essa história também, né? Exatamente, Denise. O presidente Rodrigo Maia, ele é pré-candidato, foi anunciado na última semana como pré-candidato à presidência da República pelo Partido Democratas. É um candidato forte do centro ali, que pode alcançar ali um nível de votos até consideráveis nesse espectro do centro, mas esses assuntos que vêm ocorrendo aí nos últimos dias, e vai acontecer isso muito, Denise, até as próximas eleições, realmente é um momento de campanha eleitoral, embora seja uma pré-campanha, mas é visto como campanha eleitoral. Esses assuntos vão servir bastante de palanque para todos os pré-candidatos à presidência da República, Denise. Então, todos esses assuntos são comentados, embora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não seja uma pessoa que goste muito de falar com a imprensa. Ele passa aqui pelo Salão Verde basicamente correndo da imprensa, Denise. Agora tem parado para falar bastante aí nos últimos dias. Então, a gente vê como um momento aí em que ele está usando esses assuntos até para se posicionar como presidente da Câmara, mas ele se posiciona também, Denise, como pré-candidato, e isso vai acontecer bastante nos próximos dias, Denise. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. 2h30, agora Tiago Berraich. Tiago, boa tarde. Denise, boa tarde a todos. Ainda falando sobre a repercussão, o Arthur destacava a mobilização dos parlamentares na Câmara, e um desses parlamentares, ao ocupar a tribuna, a deputada Luísa Erundina, que é do mesmo partido da vereadora do Rio de Janeiro, ela subiu à tribuna e fez um desabafo. Então estamos todos muito magoados, atingidos por essa violência, e não vamos parar, não vamos conseguir calar a voz da Marielle, que vai se reproduzir aos milhares e aos milhões por esse país afora, junto com as outras 20 vítimas idênticas a Marielle, porque estavam colocando suas vidas a serviço da organização do povo, no encaminhamento de suas demandas em relação aos direitos até hoje não assegurados pelos sucessivos governos desse país.
Luiz Erundina lembra que a vereadora era de origem humilde, veio do povo e lutava pela dignidade da população. Já no Senado, Denise, o tucano Cássio Cunha Lima, que presidia a sessão plenária de hoje de manhã, falou em execução. O pesar do Senado Federal, a solidariedade do Parlamento brasileiro, nós estamos diante de um nítido caso de execução. A vereadora seguramente foi executada. A investigação tem que ser feita com todo rigor, envolvendo todo o sistema de segurança pública. É óbvio que nenhum crime pode ficar impune, particularmente esse, pela trajetória da vereadora, pelo que ela representa para o povo do Rio de Janeiro e agora para o que representa para o povo brasileiro. Depois da fala, Cássio Cunha Lima se levantou e pediu 1 minuto de silêncio em homenagem à vereadora do Rio de Janeiro. A senadora Ana Amélia, do Partido Progressista, considera nítida a retaliação contra a intervenção no Estado. Este foi um golpe na democracia, porque ferir com um atentado dessa gravidade a uma jovem, pelo fato de combater por uma causa nobre e justa, você pode discordar do que ela fazia, mas você jamais poderá admitir que ela tenha sido vítima da intolerância e da criminalidade. Há uma provocação porque, neste momento, o Estado do Rio de Janeiro está sob uma intervenção federal. E foi uma provocação para revelar o poder que tem o crime organizado e a milícia, que sai da força oficial, formal, fardada para defender o cidadão e se junta à criminalidade para ficar fazendo a sociedade refém exatamente deste poder de fogo do crime organizado. Ana Amélia, do PP, ressalta que a resposta das autoridades tem de ser imediata. A senadora Marta Suplicy, do MDB, foi à tribuna e usou o termo provocação. Este ato é uma provocação. Nós estamos no mês da mulher e nós estamos com uma intervenção no Rio de Janeiro. Não é à toa que Marielle foi escolhida, ela foi executada. Agora, Marielle não é uma política qualquer, não é uma mulher qualquer. Marielle tinha um símbolo, ela tinha um símbolo da negritude, um símbolo da coragem e um símbolo dos direitos humanos. A senadora Marta Suplicy acha que a indignação nacional mostra que a luta será grande. E Denise, além dos parlamentares, hoje a sociedade civil também se manifestou, pessoas ligadas a organizações. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamaque, avalia que as autoridades precisam dar respostas rápidas. É sem dúvida nenhuma um crime cometido contra a sociedade brasileira e o Estado Democrático de Direito. A Ordem dos Advogados do Brasil espera efetivamente respostas rápidas e contundentes por parte das autoridades no sentido de elucidar este crime e punir de maneira exemplar os seus autores. É importante, é imperioso, é fundamental que o Estado brasileiro retome também o controle sobre os presídios. Na avaliação de Cláudio Lamaque, os presídios são quartéis generais do crime organizado. A diretora da Human Rights Watch no Brasil, Maria Laura Canineu, ressalta que a morte da vereadora é mais uma consequência da impunidade no país. A morte de Marielle é um desastre para a comunidade de direitos humanos, é revoltante e deve ser investigada. Isso só aconteceu por um clima profundo de impunidade, uma certeza de impunidade existente no caso do Rio de Janeiro. Para Maria Laura Canineu, o interventor da segurança no Rio de Janeiro precisa dar todo o apoio às investigações. Denise, aqui estão as repercussões e os parlamentares se manifestando também nesta quinta-feira. E as pessoas resumem a politicagem, dizendo que ela está pagando a conta de ter defendido direitos humanos. É uma total ignorância quando a gente vê alguns comentários. As pessoas não estão vendo o recado que foi dado pela criminalidade no Rio contra a intervenção, desafiando o momento de intervenção e matando uma pessoa que, acima de tudo, é política. Independentemente do que ela defendia, de qualquer coisa, de minorias, é um recado que foi dado, uma espécie de desafio e que merece uma resposta à altura. E agora nas redes sociais também começam a sair imagens de um evento que ela tinha participado ontem no Rio de Janeiro
e aí depois ela entrou no carro e é quando foi assassinada. Essas imagens já começam a circular na internet também, Denise, de um compromisso oficial que ela teve, já fora da Câmara Municipal lá do Rio, mas era um compromisso dela como vereadora, né? Exatamente. 2 horas e 36 minutos, voltamos daqui a pouquinho com o Jornal Jovem Pan. Até já.